aquele que nos ama, aquele que nos ama e com o seu sangue nos comprou para si, Ele nos constituiu reis e sacerdotes para a sua glória. Aleluia. Podem sentar, queridos. Obrigado. Oh, aleluia. Vocês são uma bênção. Evangelho de Cristo é isso. Só tem boas notícias para dar. É por isso que eu e você todos os dias nós devemos escolher a melhor parte. E a melhor parte é dar ouvido à palavra. A melhor parte é alimentar o seu espírito. Porque assim como o seu corpo, ele precisa ser alimentado várias vezes para poder você ter forças para trabalhar e ter saúde no seu corpo, muito mais, diga comigo, muito mais. O meu espírito deve ser alimentado. É por isso que na palavra de Deus você não vai ver escrito quantas vezes nós temos que alimentar o nosso espírito. Pelo contrário, se a gente for para as instruções que tem nesse manual de vida, que é o nosso manual, sempre vai dizer que para mim e para você ser bem sucedido em tudo que realizarmos nessa terra, nós precisamos meditar na palavra dia. Isso quer dizer em todo tempo. Nós não podemos em nenhum momento tirar os olhos da palavra, porque é a palavra que nos dá a direção, é da palavra que vem a sabedoria que nós precisamos para sabermos nos conduzir como filhos. É a palavra que nos traz inspiração e sensibilidade através do Espírito para reconhecer e saber o que nós devemos fazer, as decisões que devemos tomar, como ajudar alguém que está perto de nós. Às vezes, queridos, nós somos uma família, mas quando saímos daqui, cada um vai para a sua casa, viver a sua vida do seu jeito. Sabe, eu sei que numa reunião como essa, uma reunião santa, existe uma unção coletiva que é a mais poderosa que existe. E se você vem aqui com a motivação e o propósito certo no coração, e com humildade, você receber a palavra com mansidão, essa palavra vai trabalhar em seu favor. Porque se tem alguém que te conhece, é o Espírito. Ele sabe os pensamentos, propósitos. Ele sabe qual é a necessidade que você está precisando. E quando você se conecta na unção, quando você se conecta para receber do Espírito, é certo que você não vai sair daqui da mesma forma, mas você vai sair suprido. E quando nós estamos sensíveis, por se alimentar da palavra, por estar se fortalecendo, fortalecidos no Espírito, nós vamos identificar, queridos, o que o nosso irmão está precisando. Quantas vezes na palavra a gente vai ver Deus levantando pessoas para socorrer e ajudar outras pessoas, e Deus dá o nome, dá o endereço, e eles vão em obediência e são uma bênção, e são um socorro de Deus para vidas. Eu e você, nós não somos problemas, não. Nós não estamos aqui para causar problemas. Estão entendendo? Quem causa problema é o mundo, mas nós estamos aqui para solucionar. Nós estamos aqui para colocar ordem onde está em desordem. Nós estamos aqui para promover vida onde há caos. Amém? Porque a nossa natureza é a natureza do Pai, queridos. O Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que habitava em Jesus. Nós fomos ungidos com o Espírito Santo e com poder para fazer as mesmas obras que Jesus fazia. E ele ainda disse mais: se nós crescemos, nós iríamos fazer maiores. Sabe, só fazer as mesmas obras para mim e para você é uma grande honra. Entende isso? Agora imagina fazer maiores. Isso é vida para quem é filho de Deus. Isso deve ser reconhecido por nós como uma honra, é um prazer ser filho, é um prazer saber que nós podemos todos os dias comungar com Ele, ter comunhão, ter intimidade, falar com Ele e saber que nós somos ouvidos por Ele. Amém? Glória a Deus. Diga: eu sou rei e sacerdote sobre a terra. Então você é uma autoridade constituída por Jesus. Nós acabamos de cantar sobre Ele. E nele foi consumada a nossa vitória, para nós vivermos aqui na terra como autoridades constituídas por Ele nessa terra. Não para estar correndo, nem fugindo de problemas, ou paralisado diante das ameaças, ou das vozes que têm se levantado nesses últimos dias. Não, queridos. Nós temos o espírito de ousadia. Assim como Jesus.
Quando Jesus chegava no lugar que tinha demônios, os demônios já ficavam incomodados. Já vieste nos atormentar? Você é a casa de Deus. Onde você chegar é para causar problema para o diabo mesmo. É para ele ficar apavorado, porque chegou um filho de Deus que sabe quem é. E está ali para usar a palavra. E quando eu e você vivemos a palavra, nos alimentamos com a palavra, você libera a palavra, crendo com o coração, falando com a boca, e os anjos são enviados para trabalhar em seu favor. Olha que coisa boa. Os anjos estão ao nosso serviço quando nós vivemos a palavra. Então esse é o lugar que eu e você devemos viver todos os dias. Amém? Hoje eu vou falar um pouco sobre brilhar em meio à escuridão. Na realidade, o tema é: brilhe a vossa luz diante dos homens. Deixe a sua luz brilhar em meio às trevas. Deixe a sua luz brilhar nessa pandemia. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Porque o Espírito do Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, habita em você. Amém? E ser luz é um aspecto da nossa identidade como filhos. Diga, ser luz é um aspecto da minha identidade como filho. Então, onde você chega, você é luz. E as trevas têm que ser paralisadas. Onde a luz chega, as trevas recuam. Luz e trevas não podem ficar no mesmo ambiente. Amém? Então, vamos ler um pouco acerca de Jesus, porque Ele é a nossa luz. Amém? Nós somos iluminados por Ele. Através dele, hoje eu e você somos luz. Mas vamos ver um pouco o que a palavra diz sobre isso. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Aleluia. Diga, eu sou luz. Eu nasci para incomodar as trevas. Aleluia. Filipenses capítulo 2, no versículo 15, diz assim: de modo que ninguém possa acusá-los, levem uma vida pura e inculpável. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Vou ler de novo. De modo que ninguém possa acusá-los. Aquele que vive uma vida pura, uma vida santa, uma vida íntegra com Deus. Viva de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura, inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Vamos lá para Mateus, capítulo 4, versículo 16. Vamos para o nosso manual de vida e vamos passear nele essa noite, amém? Diga, a palavra de Deus é alimento para mim, ela é remédio para o meu corpo, amém? Mateus capítulo 4, versículo 16. Eu vou ler na mesma versão. O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Aleluia! Lucas capítulo 1, versículo 78. Vamos ler lá. É hoje, diga comigo, é hoje. Aleluia! Graças à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar no caminho da paz. Eu estou lendo tudo isso acerca de Jesus, que é a nossa luz. Amém, queridos? Vamos continuar? João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Olha o poder da luz. Onde a luz chega, escuridão não pode ficar. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Jesus voltou
a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro ou em trevas, pois terão a luz da vida. Oh, glória a Deus! Ele é a nossa luz. Sabe, lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 17, fala sobre uma oração que o apóstolo Paulo estava falando ou fazendo pelos cristãos, pelos nossos irmãos. Vamos ler lá, capítulo 1, versículo 17. Eu vou ler na revista e atualizada. Para que o nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado. Nós estamos falando sobre Jesus como a nossa luz. Qual é a função da luz? O que a luz veio trazer, para aqueles que estavam em escuridão? Vamos continuar. E essa oração é para que aqueles que nasceram de novo, eles sejam iluminados por essa luz. A luz do conhecimento, a luz da sabedoria, a luz do entendimento. Amém? Vamos continuar. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4 e versículo 2, na versão também revista e atualizada, diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Versículo 3: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Versículo 4: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. João capítulo 12. Aleluia, versículo 45, diz assim: Jesus, ele diz: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. E eu vim a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem crê em Jesus aqui? Ele veio para que eu e você não permanecêssemos nas trevas, mas vivêssemos na luz. Amém? E ele disse: eu sou, lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Filipe perguntou: mostra-nos o Pai. E Jesus disse no versículo 9: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, ou quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quando nós começamos a ler sobre luz, o que Jesus representa para nós, nós podemos entender que luz é a revelação de quem nós somos. Jesus, como luz, ele veio nos trazer um entendimento, um esclarecimento, uma revelação de quem era o Pai e como o Pai agia. Qual era o propósito, qual era o plano do Pai para nossas vidas como filho. Então, viver na luz é viver na revelação de filhos de Deus, sabendo quem é, quem são e o poder que carregamos dentro de nós, amém? Jesus, em todo tempo, através da sua maneira de viver, ele revelava o Pai. Aonde ele chegava, iluminação chegava, entendimento chegava, que o único caminho, a única verdade e a única vida para conduzir ao Pai estava nele. Amém?
E nós precisamos entender que, como filho, nós devemos fazer com que essa luz brilhe nas trevas, identificados com Jesus na maneira de viver, revelando de quem nós somos filhos. Através das palavras, através das atitudes, através das ações. O mundo precisa ver essa luz brilhar. O mundo precisa reconhecer que de fato nós somos filhos de Deus, não somente por aquilo que falamos, porque tem muita religião, muito religioso falando algo que não vive. Não é isso que tem poder. Não é isso que nos identifica como Cristo. É viver a vida de Deus todos os dias. É viver considerando a palavra para praticar todos os dias. É aborrecendo tudo que é mal e se apegando à verdade com firmeza. Determinando no coração. Aleluia, a praticar a palavra, a se alimentar da palavra, se deixar ser influenciado pela palavra. Queridos, nós somos chamados como filhos de Deus para viver uma vida de fé. Mas a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu e você precisamos estar num ambiente e numa atmosfera onde os nossos ouvidos estão constantemente ouvindo a palavra, onde a nossa mente está constantemente renovada com os pensamentos do Pai, para que o Pai seja revelado neste mundo através da nossa vida. Aleluia! Este é o tempo dos milagres, meu querido. Este é o tempo dos milagres. E papai conta comigo e com você para manifestar os milagres da palavra neste tempo. Você é o milagre de Deus nesta terra. Você foi chamado para ser luz e brilhar em meio a essa escuridão. Aqueles que estão achando que não tem mais jeito, que não estão com esperança no amanhã, ao olharem para você, serão atraídos para Cristo, porque verão em você a luz de Cristo, a identificação com o Pai. E os filhos trazem características do seu pai, na maneira de falar, na maneira de se comportar, na maneira de agir. Quanto mais eu e você tivermos comunhão com o Pai, intimidade com o Pai, familiaridade com o Pai, queridos, vai ser simples. Você falar o que você ouve o Pai falar. Você fazer aquilo que você vê o Pai fazer. Amém? Não vamos mais fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, não. Jesus disse, olha, o que eu falo é o que eu ouço o Pai falar. Tamanha era a intimidade de Jesus com o Pai. Mas Jesus, Ele estava nos ensinando como viver nessa terra uma vida vitoriosa, uma vida acima do natural, uma vida onde o impossível se torna possível. Não é máscara que vai nos calar. Não são circunstâncias que vão nos calar. Porque aquilo que nós cremos, nós vamos falar. E nós vamos viver o resultado da palavra em nossa vida. Esse é o espírito da fé. Eu e você temos o espírito da fé. Eu e você somos conduzidos e guiados pelo espírito da verdade. E a verdade é a palavra, queridos. Você não pode ter nada competindo com a palavra. Você não pode ter outro pensamento fora da palavra. Todo pensamento fora da palavra, toda sinalização fora da palavra leva à morte, leva à destruição, causa dano para a sua vida. Você foi chamado para andar na verdade, você foi chamado para ser luz, você foi chamado para manifestar a glória do Pai na maneira que você vive, na maneira que nós vivemos. E quando nós olhamos para Jesus, nós somos estimulados. Nós somos animados. Sabe por quê? Porque em nenhum momento você vai ver Jesus incomodado com aquilo que falavam dele, incomodado com as acusações, incomodado com aqueles que tentavam matar ele. Jesus tinha um foco, agradar o Pai, conhecer o Pai. E o tempo todo Jesus fazia disso prioridade da vida dele. Comunhão. É na comunhão que nós conhecemos o Pai. Sabe? E o Pai se revela para mim e para você na sua palavra. Não há mistério em conhecê-lo. Ele se revela.
Jesus veio nos revelar quem é o Pai, quem é o nosso Pai, o quanto Ele nos ama, e esse plano de amor tão glorioso que Ele criou para mim e para você viver como filho. Aleluia, diga: eu nasci para reinar em vida através de Jesus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que naquilo que você faz no seu dia a dia, nas suas atitudes, ainda que você pode em algumas situações nem falar uma palavra, mas a sua atitude de santidade, de reverência, de temor ao Senhor, quem chega perto de você é afetado. Você tem alguma coisa diferente. Pessoas que estão em desespero, elas ficam, admiradas com tanta paz. E elas querem descobrir qual é a razão da paz. Um certo homem, ele disse, eu não estou lembrado o nome dele, mas ele disse: pregue a palavra em todo o tempo. Se necessário, use as palavras. Porque a nossa vida tem que ser a palavra de Deus, ambulante. Por que ambulante? Porque a palavra de Deus não está estacionada no lugar. Ela não só está aqui na igreja, não. Glória a Deus por isso. E o lugar da palavra não é no livro, ou no tablet, ou no celular, para se usar só quando vem na igreja, não. O lugar da palavra é no nosso coração e na nossa boca. Mas para a palavra estar no nosso coração, nós temos que nos encher dela. Não é assim? Nós temos que ter intimidade com ela. Porque o maior inimigo do cristão é a ignorância. Por que o diabo tem procurado de todas as formas escravizar os filhos de Deus através da ignorância? Porque ele sabe que quando a luz chega, quando a revelação chega, acabou para ele. Ele já perdeu, ele já não tem mais lugar, vai dar dor de cabeça a ele. E o que ele puder fazer para distrair os filhos de Deus e manterem eles na ignorância, ele faz. Distraindo de várias maneiras, querido. Mantenha seu foco na palavra. Faça da palavra de Deus a sua prioridade. Amém? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Reflita a imagem do Pai naquilo que você fala. Não fica bem sair da nossa boca palavras de derrota. Não fica bem sair da nossa boca palavras tolas, piadas sujas. Não fica bem sair da nossa boca incredulidade. Não fica bem sair da nossa boca mentira. Não fica bem sair da nossa boca coisas impuras. Nós somos filhos de Deus. Hoje, a nossa dignidade em Cristo foi restaurada. Da mesma forma que o Pai ama Cristo e ouve Cristo, da mesma forma Ele ama a mim e a você e nos ouve. Está sempre presente para nos ouvir, para nos socorrer. Sabe, o fato de não vermos o Espírito, por Ele ser invisível, por Ele ser um Espírito, com o Espírito você não vê com os olhos naturais. Nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes a nossa consciência é maior, se torna maior na nossa vida daquelas pessoas que nós estamos vendo. E às vezes uma esposa, por respeito e amor ao seu marido, ela tem toda uma postura, não é assim? Às vezes você está para receber alguém importante na sua casa, talvez até os seus pais, e você sabe que foi criado de uma forma, e certas coisas, se você falar, eles não vão aceitar, então você já tem todo um cuidado. Estou dando um exemplo, tá, queridos? Estou aqui falando da vida de ninguém, estou falando de coisas peculiares. Se você chamar alguém para ir na sua casa e você ama aquela pessoa, respeita aquela pessoa, você vai ter todo um comportamento para receber. Você não vai falar qualquer bobagem para aborrecer. Aí eu te pergunto, as pessoas, elas vão uma vez ou outra na nossa casa, a não ser aquelas que nós convivemos todos os dias, né? Agora, imagina alguém que mora em você. E sabe, o mais interessante e importante disso tudo, porque ele não só vê quem você é fisicamente por fora, como as outras pessoas te conhecem.
Ele vê quem realmente de fato você é. Porque os pensamentos e as intenções do coração são reveladas diante dele. E se tem alguém que tem como nos ajudar para viver uma vida bem-sucedida nesse tempo e nos fazer brilhar cada dia mais, esse alguém é o Espírito Santo. Mas nós precisamos respeitá-lo. Sabe, quando você está na sua casa, quem reina lá? Quem reina na sua família? São as coisas do mundo? A linguagem? Os programas? As músicas? O que é que reina na sua casa? Que tipo de atmosfera nós temos criado na nossa casa? Porque a nossa casa é do Senhor. Isso é respeito à presença do Espírito. Ele é santo. E porque Ele é santo, eu e você somos santos. Ele tem ciúme e zelo pela nossa vida, porque Ele não quer que eu e você pereça. Mas nós precisamos ter essa consciência. Aquele que é santo, aquele que é Deus, aquele que veio para me ajudar, o mestre de toda a ciência, de toda a sabedoria, está comigo para me ajudar. Como eu tenho considerado a presença dEle? Consciência da presença. Amém, queridos? Diga, eu sou a casa de Deus. Vamos ver lá em Mateus capítulo 5 e versículo 14. Nós falamos sobre Jesus revelando quem era o Pai. Jesus como a luz do mundo. E ele diz, quem cresce nele não andaria em trevas. No Mateus capítulo 5, versículo 14, diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Versículo 15, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Uma vida revelando o Pai na maneira que vivemos, vai glorificá-lo. Glorificar o Pai é trazer louvor para Ele. Sabe o que é você chegar perto de pessoas que não temem ao Senhor, nem foram iluminados pela palavra? A gente leu aqui que o Deus desse século, Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não enxerguem a luz do Evangelho. E sabe que uma pessoa que não consegue enxergar direito, ela vive nos trancos e barrancos, tropeça aqui, cai acolá. Não é assim? Porque sem luz é complicado a gente se mover. Já experimentou quando falta energia? Que fica aquele breu, aquela escuridão. Você já anda com cuidado, para mesmo você sendo familiarizado com a sua casa, você vai tocando nas coisas para você não cair ou quebrar alguma coisa. Não é assim? Agora imagina a falta de luz no sentido espiritual. O que é viver a vida sempre tentando sobreviver, de tentativa. Sabe, como loteria, sem saber se vai dar certo, se não dá. Cheio de frustrações, de decepções, guardando rancor. Assim vive o mundo, sem direção, perdidos, porque eles estão cegos no entendimento. A visão espiritual deles estão em trevas. E com quem Deus conta para levar a luz? Comigo e com você. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, porque através das suas atitudes, através das suas obras, sabe, eles vão glorificar o Pai. Quem é o Pai? A Bíblia diz que Deus é amor. Quando nós andamos como Deus, imitando Ele, na maneira dele se mover, da maneira dele agir, copiando, imitando esse Pai tão perfeito em tudo o que faz, queridos, nós vamos revelar a glória dele. E não tem como você chegar no lugar e não ser reconhecido que Deus está ali. E às vezes as pessoas, elas ficam até, meu Deus, tudo que eu precisava ouvir. E o coração
é quebrantado. E a pessoa já chega para você e já pede oração. E a porta já começa a se abrir. E você já começa a ver ali uma oportunidade de levar não somente uma oração, mas mostrar a fonte. Porque sabe, queridos, o mundo inteiro, ele anda sem direção, porque estão cegos de entendimento. Mas sabe que eles não precisariam andar assim, porque Jesus já pagou o preço por eles. Eles vivem como escravos, quando eles são livres. Só que eles não sabem disso. Porque o Deus desse século cegou o entendimento deles. E o pior cego é o cego espiritual. Porque mesmo a verdade sendo dita diante dele, ele não consegue discernir. Glória a Deus, porque nós temos o Espírito Santo. Né? E quando nós vivemos e nos movemos pela palavra, sendo luz do Senhor em meio às trevas, o Espírito Santo vai cooperar conosco com sinais e maravilhas e prodígios. E é o Espírito Santo que tem poder para convencer o homem do pecado e mostrar a condição dele. Um dia desse eu estava ouvindo, né, alguém falando sobre um cantor famoso de axé, eu não sei o nome do cantor, estava vendo ele cantando, e essa pessoa falando que um dia ele estava passando uma situação tão difícil, e ele chegou para Deus, sabe, perguntando a Deus, pedindo a Deus uma orientação, uma direção, porque ele já não dava mais conta. Alguém tão famoso no mundo, mas com a vida totalmente destruída, mas ele foi clamar a Deus. E sabe, naquele momento, onde ele estava ali, disse que ele estava fazendo um show com vários cantores, e os olhos dele foi aberto, e ele começou a enxergar onde ele estava, a condição que ele estava, a nudez, e criou nele uma vergonha, um constrangimento, que ele já não tinha mais ânimo, nem vontade de estar ali naquele lugar, porque ele entendeu que aquele não era o lugar para ele, que ele tinha nascido para glorificar a Deus. E ele começou a mandar os convidados, né, os cantores convidados, tudinho, e na frente dele, e ele não conseguiu mais voltar para o palco, e hoje ele e a sua banda são um sucesso de Jesus. Estão ganhando vidas. Teve a vida completamente mudada. Amado, só o Evangelho tem poder para mudar a natureza de um homem. Um médico, por mais especialista que ele seja, ele é limitado e ele se especializa numa determinada área, não é assim? Mas ele jamais terá a condição de mudar a natureza humana. Ele trata uma área, mas a natureza, o homem continua sendo, até uma plástica. Pode fazer uma plástica e mudar a pessoa todinha, mas ela continua na sua essência quem ela é, só mudou o exterior. Mas a palavra de Deus, que é a semente poderosa da vida, incorruptível, uma vez que essa palavra, essa semente é lançada, ela muda a natureza do homem. Que poder é esse, sabe? Eu e você fomos chamados para sermos arautos do rei, proclamadores de boas novas. Uma vez chegaram para T.L. Osborne e disseram a ele: você é o pregador da alegria. Por que você está o tempo todo rindo? O tempo todo alegre? Você sabe que você incomoda as trevas? A sua alegria, a sua fé vai incomodar as trevas, vai incomodar os diabos, estão entendendo? Mas e daí? Nós estamos aqui para agradar ao Senhor e para manifestar o seu poder. E ele diz: como eu posso ser um pregador triste se a palavra e o evangelho que eu carrego é de boas novas? Só tem boas notícias. Você entende isso? Não tem como ser triste ou desanimar se você entende que você é portador das boas novas, porque é isso que você tem dentro de você. Se é cura, você tem cura disponível, porque a salvação em Jesus foi completa. Ele consumou tudo em nosso lugar, aquilo que eu e você não podia fazer, Jesus fez. É por isso que nós somos livres de todo domínio das trevas, do domínio do pecado, queridos. Um filho de Deus cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, ele jamais vai dar lugar à carne, ele jamais vai dar lugar para ouvir a voz do diabo. Ele não vai ser influenciado pelo diabo, pelas circunstâncias, pelos pensamentos errados, não, porque ele está tão cheio e tão conectado
já deleta. Não é assim? Como é que um policial federal, ele consegue identificar tão rápido uma nota falsa? Eu e você, talvez a gente até pegue e nem sabe, porque é tão parecida, mas eles são muito rápidos para identificar, porque eles passam horas e horas estudando. E só em pegar, eles sabem se é falso ou verdadeiro. Só em pegar. Como é que você vai identificar uma mentira do diabo? Se você estiver tão conectado, envolvido na verdade, vai ser rápido. O diabo não vai poder te enganar. Seja luz. Seja aquele a quem Cristo, sabe, pagou um preço tão alto. Sabe por quê? Porque ele acreditava no potencial que você tem. Ninguém investe alto em algo que não tem valor. Eu não sei o que disseram a você, talvez na sua infância, outra vez, talvez no momento de raiva, um marido para a esposa, sabe, palavras que não edificam, e talvez aquilo foi guardado no seu coração. Hoje você tem que tirar do seu coração tudo aquilo que não edifica, que não lhe acrescenta. Você é o que a palavra diz que você é, e você é santo, e você é de Deus, e o preço que Deus pagou por você foi tão alto, porque Ele sabe o valor que você tinha, desde o momento que Ele te criou. Ele te criou para dominar e não ser dominado por nada. Entende isso? Mas eu e você temos que permanecer nessa posição, sendo luz. Diga, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus, que era a luz do mundo e é a luz do mundo, veio, manifestou, revelou quem era o Pai nas suas atitudes, no seu comportamento, o que agradava ao Pai e o que não agradava, quais eram os planos, o plano do Pai para a nossa vida. Uma vez que Ele consumou a sua obra, Ele agora chega para nós e diz, vocês são a minha continuação na terra. Vocês são a minha extensão. Eu era o único filho. Hoje eu sou o primogênito, o irmão mais velho. Porque todos vocês foram incumbidos dessa missão. Vocês são a luz do mundo. Quem chegar perto de você tem que ser iluminado por essa luz. E a luz, ela foi criada com um propósito. Para trazer clareza. Para trazer solução. Estão entendendo? A luz não foi criada para estar escondida embaixo da cama, embaixo do alqueire. Não. A luz, ela fica em pontos estratégicos para que ilumine a todos que estão no lugar. A luz foi criada com esse propósito. E hoje eu e você temos essa luz. A luz de Cristo, a luz da palavra. Sabe, aonde nós chegarmos, nós temos que revelar o Pai. Nós não podemos revelar o Pai falando como o mundo fala. Concordando com as circunstâncias, concordando com a mídia. Sabe, queridos, mais do que nunca, eu vejo o espírito das trevas se levantando na nação para desonrar autoridades, para desrespeitar, tirar a autoridade, sabe? Fazer da autoridade coisa de nenhum valor, a começar pelos pais. A gente nunca viveu um tempo onde o diabo tem levantado filhos contra os pais, e os filhos querem viver a vida do jeito que eles são. Eles querem escolher agora o que é que eles vão ser, em termos de gênero e tudo mais. É como se a autoridade dos pais não valessem mais, e aí a palavra não perdeu o seu valor, não. Tudo aquilo que sai do princípio vai trazer morte, vai trazer dano, vai trazer destruição. É segurança permanecer na palavra. É segurança viver a palavra. E quanto mais pessoas nós pudermos abrir os olhos com a verdade, sendo luz, nós vamos estar envolvidos com o reino e povoando os céus. Amém? Porque Jesus está perto de voltar. É por isso que, como igreja, nós não estamos aqui para falar de A ou B. Quem está certo, quem está errado, amado, só quem sabe. Quem está certo, quem está errado é Deus, porque Ele é o justo juiz e vê tudo. Hoje não dá nem para confiar na informação da mídia, porque tem muita mídia que fala aquilo que ela é paga para falar. Não tem compromisso com a verdade. Então a minha segurança está em quê? Está em ouvir a palavra. O que é que Deus diz?
O que é que eu devo fazer nesse tempo? A palavra diz que antes de qualquer coisa eu tenho que orar por todos aqueles que estão em posição de autoridade. Seja bom, seja mal, eu tenho que orar, porque alguém que sabe intervir com justiça, esse alguém é Deus. É por isso que como igreja nós vamos na contramão do mundo. Nós não estamos aqui para concordar, sabe? Tá uma rodinha falando, metendo pau nas autoridades e a gente ali junto. Deus não te chamou para ser juiz, não. Você é filho de Deus, a sua luz tem que brilhar. Afasta, sai de perto, vá orar. Porque é na oração que vem a solução, que vem a resposta, que vem a sabedoria. Amém? E Deus chama eu e você para estar orando pelas autoridades. Cada autoridade constituída, Deus não nos chama para falar mal delas. Deus nos chama para orar. Então, se a gente tem compromisso com a verdade, o que a gente vai fazer? Vamos orar, vamos cooperar com Deus, para que Ele haja sobre a nossa terra. Amém, queridos? Vamos estar em concordância com Ele, com a sua vontade. Nós sabemos que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Se eu e você queremos experimentar essa vontade na sua plenitude em nossas vidas, nós precisamos estar comprometidos com a verdade, comprometidos com o Rei. Venha o que vier, passe o que passar, escute o que escutar, o nosso coração não vai temer, porque ele confia no Senhor. E nós somos intrépidos, ou seja, ousados como leão, porque foi esse o espírito que Deus nos deu. Deus não nos deu aos seus filhos o espírito de covardia, nem de medo. Deus nos deu espírito de poder, de moderação, de ousadia. É isso que você é isso que você tem disponível. Então seja luz, manifesta e revela o seu Pai nas atitudes, reflete, né, nas suas atitudes, através das palavras, a imagem e semelhança do seu Pai. Deixa Ele ser glorificado. Jesus aqui na terra, quando Ele estava orando por nós, Ele disse ao Pai: eu te glorifiquei nesta terra. Fazendo o quê? A vontade do Pai. Ele começa a interceder por nós como igreja, para que nós fôssemos um com o Pai, assim como Ele era um com o Pai. Porque na unidade se manifesta a bênção de Deus. Nós somos um só Espírito. Como igreja, vamos pensar do mesmo jeito, pensar no que a palavra diz. Vamos nos deixar ser influenciados pela palavra, porque a palavra ela tem poder de nos limpar, de tirar toda a sujeira, tudo aquilo que é um embaraço, para que a gente possa correr a carreira e ter uma vida bem sucedida. Se você tiver com a palavra diante dos seus olhos, no seu coração, a palavra vai mostrar o que precisa ser mudado. A luz que é manifesta, aqueles lugares escuros, ou que estão em trevas, ou que a palavra ainda não foi aplicada, ou que a gente ainda não praticou a palavra, porque a gente está se expondo à luz da palavra, a clareza vai chegar, e a gente vai entender o que a gente precisa mudar. Estão entendendo? Não é andando da forma do mundo, mas é andando de acordo com o Rei. E para encerrar, aleluia, vamos ler lá em Efésios capítulo 5. Obrigado, Pai, por tua palavra. Efésios capítulo 5. Versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. O que agrada a Deus é um coração grato. Amém? Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs,
porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora, em outro tempo, ou no passado, eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Então andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Antes nós fazíamos parte das trevas, mas hoje nós fazemos parte da luz. Então devemos andar na luz que recebemos, na luz de Cristo, amém? Devemos andar em todo tempo na verdade. Então manifesta essa luz aonde você chegar. Manifesta essa luz ao ponto de tudo que você fizer, Deus seja glorificado, seja comer ou beber, a palavra diz, ou fazendo qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Seja luz nas redes sociais. Redes sociais é uma das ferramentas hoje que estão no auge. Não é assim? Está todo mundo lá. E o que eu e você, como filhos de Deus, temos feito? Porque o apóstolo Paulo fala sobre aproveitar cada oportunidade que nós temos para revelar o Pai, para levar as boas novas do reino. Ele disse, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você tem a resposta que o mundo precisa, você é luz para brilhar em meio às trevas. Use as suas redes sociais como instrumentos para glorificar o Senhor. Não podemos perder tempo falando de A ou B, ou querendo ser conhecido. Não, queridos, faça o seu Pai ser conhecido, faça a sua palavra ser conhecido, seja testemunha viva de Jesus nas suas redes sociais. Compartilhe a vida, compartilhe a alegria, compartilhe a fé, compartilhe a cura, compartilhe o reino de Deus. Seja luz, as suas redes sociais têm que glorificar a Deus. Aleluia! Num tempo como esse, nós precisamos discernir que porque somos santos, tudo que nós fazemos é santo. É para glorificar a Deus, é com Ele o nosso compromisso, a nossa verdade é Ele, essa mesma verdade que uma vez conhecida por nós, nos libertou, essa mesma verdade vai libertar aqueles que estão na escuridão, enquanto eles estão no caos, falando de morte, você fala de vida. Oh, aleluia! Oh, obrigado, Pai. Nós somos a boca dele aqui na terra. Nós somos a casa dele. E assim como Jesus até hoje, né? Que o mundo goste ou não, que creia ou não, Jesus é uma referência. Jesus mudou a história. Assim eu e você devemos mudar a história desse país, a história dessa geração, a história dessa cidade, da Ceilândia, a história do nosso estado. Amém, queridos? Vamos deixar o diabo com raiva. Deixa ele morrer de raiva. Sabe por quê? Porque nós nascemos de Deus e por isso ele não pode nos tocar. E sabe qual é a vitória que você vai sempre vencer o mundo? Andando pela fé. E fé fala o que a palavra diz. Fé é na palavra. E essa palavra é o que liberta. Se essa palavra te libertou, liberte a outros com essa palavra. Então use esse meio, sabe, tão importante, tão precioso, não para dar ibope ao diabo. Já basta a mídia. Sabe, eu vejo o quanto o diabo, ele é exagerado na mentira. Existem coisas que realmente acontecem, mas eles aumentam o número para aterrorizar as pessoas. Porque as pessoas cheias de medo, vão morrer mais cedo, que não vai ser nem a Covid que vai matar.
Mas glória a Deus, porque nós somos guardados. E sabe, aquele que nós pudermos salvar, nós vamos salvar. Esse é o nosso legado deixado por Jesus. Atrair para Cristo, atrair para a palavra, dizer, eu conheço uma forma de você passar por toda essa turbulência sem ser atingido, em paz, cheio de alegria, guardado. O mundo que não conhece o Senhor pode estar em desespero, mas os filhos que conhecem o seu Deus, portas vão se abrir, vão ser promovidos. É nesse tempo mesmo que milagres vão se manifestar. E que seja eu e você que vai causar esse milagre na vida das pessoas. Nós não estamos aqui para glorificar doença, nem morte, nem o que o diabo está fazendo, não. Porque falar de problema é trazer glória para o diabo. Porque quem traz os problemas e tudo que não presta é ele. Agora, falar da vida é exaltar a Deus. Falar que independente de como você esteja, Deus é aquele que te livra da Covid, porque Jesus já providenciou a cura bem antes. Covid ou qualquer outro nome aí que você conhecer. O nome de Jesus é sobre todo nome. Mas Deus é aquele que também te livra nela. Com Ele é vencer ou vencer. Não tem outra escapatória. Diga, eu nasci para vencer. Aleluia, aleluia. Invista tempo promovendo o reino de Deus e proclamando as suas maravilhas. Sabe por quê? Porque ele não mudou. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A palavra de Deus continua sendo a verdade. Ela não mudou. Ou você acha que essa situação que está acontecendo no mundo pegou Deus de surpresa? Não mesmo. E sabe, queridos, por mais que eu e você estejamos passando por pressões ou situações, uma coisa é certa. E é isso que tem que reger a nossa vida. Em todas as coisas, nós já somos mais. Em todas as coisas, nós já somos mais. Fique com o que a palavra diz. E triunfa, e reina. Aleluia. Sabe, tem uma música que diz, essa alegria que eu tenho, o mundo não pode tirar. Essa alegria que eu tenho, o mundo não pode tirar. Essa alegria que eu tenho, o mundo não pode tirar. O mundo não deu, o mundo não pode tirar. Aí você pode louvar, esta paz que eu tenho, o mundo não pode tirar. Escolha a vida, escolha a paz, escolha Cristo. Você nele, você tem tudo. E você é livre. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos confiou. Através da luz de Cristo nós fomos salvos, fomos iluminados, fomos alcançados, Pai, e fomos livres de toda a condenação, de toda a culpa, de todo engano, de toda a maldição, de toda a doença, Pai. Obrigado por Jesus. Obrigado pela palavra que nos libertou e nos fez livres. Eu te dou graças, Pai, porque eu sei que o Senhor nos capacitou em Cristo, nos dando o seu Espírito, nos dando a sua palavra e nos fazendo autoridade, no nome de Jesus, sobre todo o poder do diabo. E assim nós vamos ser luz. Onde chegarmos, onde não pudermos chegarmos fisicamente, a nossa voz vai chegar. E a palavra vai ser liberada. E muitos serão livres de todo engano, de toda mentira, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você é feliz por ser filho de Deus? Ah, queridos, porque somos filhos, nós não precisamos viver preocupados com o amanhã. Porque nele nós temos tudo, ele é a nossa fonte. Amém?